Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de número 7 da disciplina Shefi Hadamim. E como nós falamos anteriormente nas aulas passadas, Shefi Hadamim é uma disciplina que nós estamos trabalhando a respeito de qual conceito? A respeito do conceito sobre o respeito à vida humana, ou seja, desde a sua concepção até o seu momento do seu sepultamento, a vida humana ela tem que ser inteiramente respeitada. As pessoas realmente devem amar os seres humanos. E, com isso, amar os seres humanos de verdade significa nós tomarmos certas medidas e cuidados para a preservação da vida. Então, na aula de hoje, aula de número 7, nós falaremos sobre um ponto que é um ponto que realmente, hoje em dia, se tem um trabalho redobrado a respeito de conscientizar as pessoas que passam por crise existencial, depressão e outras questões, a respeito da proibição do suicídio. Essa é uma questão muito, mas muito importante, uma questão crucial, e nós vamos trabalhar a este respeito. Então, com o Rambam também, essa mitzvah ela é proibida para toda a humanidade, ou seja, aliás, essa transgressão, né, é proibida para toda a humanidade, que é a transgressão de você tomar cabo da própria vida, retirar a própria vida. Deus nos livre alguém fazer isso. Está lá em Bereshit, capítulo 9, versículo 5, a fonte, a referência sobre este ponto. Essa fonte, essa referência vai dizer o seguinte: que certamente o sangue de suas almas eu irei exigir. Então, essa é a referência. Então, de acordo com o sentido desse versículo, em seu âmago, praticamente, o fundamento aquele brota do conceito básico do ensino da Torá, de que o corpo da pessoa ela não é uma propriedade da própria pessoa, mas o corpo da pessoa é como se fosse um empréstimo do Criador, um empréstimo de Deus. A pessoa ela não tem autonomia sobre o próprio corpo ou pelos corpos de outras pessoas, e baseado neste conceito, assim como não se pode matar o próximo, a pessoa também ela está proibida de assassinar, seja a si mesma, na verdade. O Maimônides ele vai decretar que aquele que comete suicídio, ele é culpado de assassinato e ele é responsabilizado na corte celestial. Então, deste ponto, nós entendemos esse fato. Essa questão que tem muito hoje, meu corpo, minhas regras, né? Uma filosofia que tem muito hoje, de acordo com as 7 leis universais, de acordo com a Torá, isso não é uma verdade. A verdade é que o seu corpo não pertence a você, pertence ao Criador. Ele te deu como empréstimo para você cuidar bem dele, e isso inclui fazer todo o esforço, tá, para valorizar a sua vida, para valorizar as suas afeições, a sua personalidade, para também estar cuidando da sua saúde mental, estar cuidando da sua saúde emocional, e, propriamente dizendo, também está, é claro, sempre entendendo que nós não temos o direito de tirar nossas próprias vidas. Você não tem o direito de tirar sua própria vida. Isso é muito importante nós entendermos isso. O suicídio, para nós entendermos o suicídio, eu vejo que muitas declaram, muitos ensinamentos por aí que vocês aprenderam, eles colocam o suicídio como um pecado capital, que não tem expiação. Vamos explicar um pouquinho sobre esses pontos e como o judaísmo vê isso. Na verdade, é o seguinte: a gravidade do suicídio ele está em que sentido? Imagine que você é proibido de matar o próximo. Você sabe disso, né? Se você vai lá e assassina uma pessoa na rua, ele é o próximo. Isso é grave, claro. Se você assassina uma pessoa que ele é o seu familiar, isso é mais grave ainda, porque ele é mais próximo de você. E se você assassina a si mesmo, tira a sua própria vida, ainda é muito mais grave, porque a pessoa mais próxima de você é quem? É você mesmo. Então, não tem
como a pessoa dizer assim, olha, tirar a minha própria vida significa que eu estou praticamente estou tirando algo que é meu. Não, não é isso. É importante você entender. A vida, ela é muito importante para o Criador, a sua própria vida, o seu corpo. E você tem que fazer todo o possível para resguardar a sua vida. É por isso, inclusive, que nós temos direito à legítima defesa. Ou seja, nós podemos, inclusive, preservar a nossa vida em detrimento da vida daquele que é o atacante, ou seja, daquele que é o opressor, daquele que vai tentar te assassinar. Você pode, inclusive, se defender e tirar a vida dele para salvar a sua própria vida. Quanto mais, então, deve ser o seu esforço para fazer todo o possível para que a sua vida esteja sendo realmente resguardada e ela seja tratada com total integridade. O Rambam, então, no Mishneh Torah, lá em Lei de Reis, capítulo 9, lá número 4, ele vai dizer que um Benoa que mata qualquer alma, olha só esse termo aqui, um Benoa que mata qualquer alma. E aqui, quando nós falamos qualquer alma, isso significa num sentido completo, significa até mesmo a sua própria alma, né? Então, a pessoa que retirasse a sua própria vida estaria cometendo uma grave transgressão. Tá? Essa transgressão, como nós sabemos, todas as transgressões graves dessas leis, elas levariam ao quê? Levaria a pena capital, não é verdade? Está lembrado disso? Sim, ela levaria a pena capital. A pergunta é, já que a pessoa se suicidou, quem vai administrar a pena capital? Quem já morreu, né? E aí, como é que se faz isso? De que forma isso é levado? De acordo com o Rambam, a gente vai ver isso, que o Talmud Bavili, lá no Tratado Bava Kama também vai falar sobre isso, página 91b, o Rabi Eliezer vai dizer que certamente de suas almas, de vocês mesmos, eu exigirei seu sangue, eu considerarei você responsável por tirar sua própria vida. Então, esse é o sentido da referência que nós lemos. E certamente de suas almas, ou seja, de vocês mesmos, eu exigirei seu sangue. Eu quem? Deus exigirá o sangue que você tirou da sua própria vida. Eu considerarei você responsável por tirar sua própria vida. Isso significa o quê? De acordo com o Rambam, acontece da seguinte maneira. Está lá no Mishneh Torah, Leis de Luto, capítulo 1, alahá número 11. O enterro cerimonial de um suicida, ele não é organizado. O luto, ele não é observado e não se comemora o suicídio deliberado. Porém, as condolências elas são aceitas tanto no momento do sepultamento como em casa. E tudo o que se chama respeito aos vivos é feito. Quem é considerado, quando é considerado um suicídio, ele é considerado um suicídio deliberado, ou seja, um suicídio praticamente que você teve a intenção de suicidar-se. Primeiro o Rambam vai dizer, olha, não é aquele que subiu ao telhado, caiu e morreu. Isso não é considerado um suicídio. Mas aquele que declarou, aqui vou eu ao telhado. E há testemunhas que viram subir ao telhado de raiva ou em desespero, e depois que ele caiu e morreu, essa pessoa provavelmente, ou seja, que morreu desse jeito, foi um suicídio deliberado. Então, o primeiro exemplo que o Rambam vai trazer. Olha, o suicídio deliberado não é um ato acidental. Até porque, como você viu, não pode ter cerimônia de um suicida. Né? Não existe cerimônia de um suicida. Se não existe a cerimônia de um suicida em si, então tem que ser uma coisa muito grave e tem que ser algo que não deixe dúvida de que foi um suicídio. Então, para ser um suicídio de verdade, a pessoa tem que ter, primeiro, tem pessoas que acompanharam e viram que ele queria se suicidar. Essa é a primeira coisa que tem que haver. Prova testemunhal. Realmente, ele disse que ele queria suicidar. E ele veio e fez esse ato. Aí é considerado um suicídio. Então, o suicídio, para ser uma transgressão de suicídio realmente, ele tem que ter, digamos assim, um histórico dessa pessoa.
esse paciente, ele tem que ter um histórico em si, a esse respeito, tá bom? Bem, o que que acontece? Digamos que uma pessoa, ela suicidou-se, né? E aí, ele tirou uma vida. Como que ele vai responder diante de um tribunal? De acordo com as 7 leis, é o seguinte: quando a pessoa ela tira a própria vida dela, ela vai estar respondendo isso no outro mundo, ou seja, pelo tribunal celestial, quando ele morrer. Então, ele vai acabar prestando conta sobre esse ato que ele fez contra a própria vida dele. Entendeu? Então, essa é a gravidade. O Raviáculo, certa vez, ele explicou um pouco sobre esse ponto do suicídio. Ele diz o seguinte sobre esse ponto: olha, o suicídio em si não significa que a pessoa, o suicida, ele vai ficar para sempre no inferno, que ele sofrendo por toda a eternidade. Esse tipo de inferno não existe no judaísmo. Já falamos isso para vocês. O Guerrinom, ele na verdade é um local de purificação, de limpar as pessoas para que possam entrar no Gan Eden, ou seja, no paraíso. Para que o que acontece? Uma pessoa que ela suicidou-se através daquele momento difícil, aquela vida ela vai voltar, ela vai reencarnar, né? Como você sabe, o judaísmo acredita na reencarnação, e ele vai sofrer os mesmos problemas que ele teve e que levou ele a suicidar-se, para ele poder superar todos aqueles momentos. Então, digamos que a pessoa que suicidar-se não significa o fim dos seus problemas. É a primeira coisa que você tem que observar. O suicídio significa apenas que você adiou os seus problemas para serem resolvidos novamente futuramente. E vai trazer muito mais sofrimento, porque essa limpeza toda, ela é algo que não é muito fácil. Apesar de nós sabermos que o Guerrinom ele é um local de purificação, não significa que essa purificação ela não tenha dor. Existe uma dor nesse ponto aí. É algo difícil. Como toda purificação, tem coisa que você limpa fácil, não é? Na verdade, tem mancha de roupa que para limpar é mais difícil. Então, quanto maior a transgressão e quanto maior for o grau de crueldade da transgressão, maior vai ser a mancha na sua alma e mais difícil vai ser esse refinamento. Para ocorrer esse refinamento da forma correta, é necessário empreender certa dor, porquanto o ato de transgressão foi um ato muito vil. Primeiro, porque aquele que comete o suicídio, ele coloca em xeque algumas coisas. Primeiro, se ele acredita realmente no Criador. Segundo, ele coloca em xeque outras coisas. Por exemplo, se ele respeita a vida, como ele fala que respeita. Claro, existem pessoas que passam por crises existencial. Existem pessoas que passam por momentos difíceis. O que eu oriento essas pessoas? Procure ajuda terapêutica, procure ajuda psicológica para você estar tratando desses traumas. Tudo bem? Não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Sempre tem alguém que pode te ajudar. Sempre tem alguém que pode estender a mão para você. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vamos estar abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aí no chat do YouTube que eu estarei respondendo. São 6h18. Quando for 6h25, nós encerraremos esse bloco de perguntas. Estamos aqui com a Resiane. A Resiane está conosco. Shalom, shalom, Resiane. Mais alguém? Temos aqui mais 5 pessoas também assistindo conosco.
Lembrando, pessoal, que nós temos uma atividade semanal, ou seja, a atividade que eu passei na semana passada, você pode também estar respondendo até hoje, meia-noite. Depois dessa aula, eu vou passar a atividade número 7. Amanhã nós temos a aula número 8 e passarei também a atividade número 8. Shalom, a Jesuína também está conosco, está acompanhando a nossa aula. Shalom, Jesuína.
Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que a Shem possa dar muitas bênçãos. Amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais uma aula. Shalom, shalom a todos.